Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa sequência de vídeos, de videoaulas, nas quais iremos tratar os assuntos e os tópicos que falam sobre lógica de programação, certo? Então, vamos lá. Então é isso, como nós estávamos conversando, vamos começar o estudo da lógica de programação. Existem diversas definições, eu poderia começar a abordar esse assunto de diversas formas, certo? Assim, não existe uma receita de bolo, embora o maior exemplo de o que é algoritmo, né, quando está tentando definir algoritmos, falar sobre uma receita de bolo é a melhor forma, a maneira mais comum de começar. Então, assim, qual é o meio termo? Né? Eu gosto de pensar na seguinte linha, com a seguinte linha de pensamento, quando eu estou querendo definir o que são algoritmos, certo? Quando nós vamos trabalhar com lógica de programação, as noções de lógica de programação, certo? Imagine uma sequência de atividades, uma sequência de tarefas, um conjunto de operações que você precisa executar para alcançar algum objetivo maior, certo? Então, assim, quando você pensa nesse conjunto de atividades, nesse conjunto de etapas, nessa sequência de comandos que você precisa executar, você começa a pensar num algoritmo. Então, voltando ao conceito mais utilizado, né? Pense numa receita de bolo. Você tem uma série de ingredientes em um lado e no final, no outro lado lá, você tem um bolo, certo? Para fazer aquele bolo, você tem que executar um passo a passo, certo? Esse passo a passo, esse conjunto de atividades, essa sequência de comandos que você faz para fazer o bolo, isso é o algoritmo, certo? Traduzindo, né, trazendo mais para a nossa realidade, que é o estudo dos algoritmos, algoritmos são uma sequência de comandos que você precisa executar para automatizar alguma tarefa, certo? É essa definição que nós vamos trabalhar com algoritmos. E uma das formas mais interessantes de a gente começar, assim, mais interessante que eu falo assim, mais fácil e lúdica de perceber essa sequência de atividades, ou sequência de tarefas, ou sequência de comandos, é trabalhar com fluxograma, certo? Vamos trocar de cena aqui, e agora nós... O que foi que aconteceu aqui? Pronto, apareceu. Nós vamos ver uma ferramenta bem interessante que nós vamos utilizar para trabalhar com fluxograma, certo? Assim, lembrando, nós temos os primeiros passos do estudo de algoritmo. Então vamos revisar fluxogramas. Eu sei que é estranho, né? Mas eu estou aqui na frente logado aqui no Google, porque nós vamos utilizar uma ferramenta gratuita do próprio Google, certo? Então nós aqui na frente do Google, para ficar mais fácil de encontrar essa ferramenta, o caminho mais legal é esse aqui, ó. Vocês vão entrar no seu Google Drive. Lembrando de uma coisa bem importante, certo? Nós precisamos, eu preciso que vocês tenham uma conta do Gmail para poder usar esse conjunto de ferramentas, tanto o Google Meet, que nós iremos utilizar nos nossos encontros síncronos, quanto algumas ferramentas que vocês têm que ter uma conta do Google para acessar essas ferramentas, que a gente possa fazer nossas atividades, nossos trabalhos, certo? É uma limitação, mas as ferramentas são boas e tenho certeza que vocês vão utilizar em outros momentos, certo? Então, bora botar aqui para assinar 2, beleza, então vamos que vamos. Aqui, quando vocês estiverem aqui já logados no Google, vocês vão entrar no seu Google Drive, certo? Em algumas situações a ferramenta pode aparecer aqui, certo? Mas nem sempre é fácil dela aparecer aqui. E aqui, ó, vocês vão chegar aqui já dentro do Google Drive, né? Aqui é o meu Google Drive, no de vocês, vocês vão clicar em New, o novo, depende de como é que esteja configurado aí o ambiente de vocês, More, e aqui vocês vão encontrar, ó, Google Drawing, certo? Ou a ferramenta de desenhar do Google. Você vai clicar aqui e vai abrir esta ferramenta aqui, certo? Então note, ela é bem simples, ela é bem fácil, não tem que instalar nada, já está dentro do pacote do Word, do Word, rapaz, que mania, dentro do conjunto de ferramentas do Google. Então basta você ter uma conta no Google para utilizar essa ferramenta que eu vou utilizar aqui, certo? Então
troca de novo, bora falar para a nossa ferramenta. E agora eu vou deixar vocês somente com a tela, vou sumir um pouco aqui, tá ok? Então vamos que vamos. Então, como eu mostrei, né? Basta clicar em novo, more ou mais, depende aqui, o Google Drawing. Quando você clicar aqui, vai abrir essa ferramenta. E eu já tenho um exemplo pronto aqui para ficar mais fácil. Eu chamei de exemplo 1, esse primeiro desenho aqui. Então notem, eu vou destacar aqui, ó, e vou pintar esses dois aqui. Eu vou colocar uma cor diferente. Aqui, início e fim, eu vou colocar uma cor diferente aqui. Todo o algoritmo tem um início e tem um fim. Esse é o símbolo de início e é o mesmo utilizado para finalizar, certo? Início e fim. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo bem comum, que é somar dois valores. Então, note, é um conjunto ou uma sequência de ações, de etapas, de atividades, de comando que você vai executar. Então, primeiro, esse algoritmo aqui, ele tem o objetivo de somar dois números, certo? Quais são os passos, quais são as atividades, qual é o conjunto de tarefas que nós fazemos para somar dois números e dar o resultado? Então, a primeira coisa, ó, eu vou ter que informar qual é o primeiro valor, que nesse caso aqui é o valor A. Depois eu tenho que informar o valor B. Então, eu vou somar o valor A, vou somar o valor B, note, eu informo o primeiro valor, segundo ponto, eu informo o segundo valor, depois eu executo a soma, certo? Depois que eu executo a soma, aparece o resultado fim do algoritmo. Note, início, e o final do algoritmo, eu executo uma série de tarefas para poder alcançar esse meu objetivo. Primeira tarefa, informar qual é o primeiro valor que vai ser somado, o segundo valor que vai ser somado. Depois que eu tenho os dois valores, eu vou efetuar a soma. Depois que eu efetuar a soma, eu apresento o resultado final e o algoritmo chega ao fim. Então, mais uma vez, algoritmos são conjuntos de tarefas, de atividades, uma sequência de comandos que nós temos que executar para alcançar um objetivo. No nosso caso aqui foi somar dois números e apresentar o resultado, certo? Vamos construir agora um segundo exemplo de algoritmo. Vamos estudar outro algoritmo, certo? Ainda com fluxogramas, só que vamos chamar assim, um ponto de dificuldade a mais, certo? Que são as estruturas de controle. Vamos tomar uma decisão dentro da execução do algoritmo, certo? Vamos voltar lá para a cena de novo, trocando a ferramenta aqui. Cadê? Muitas telas na minha frente para gerenciar. Pronto, agora. Então eu tenho aqui o primeiro exemplo, como eu mostrei aqui, né? Novo, eu já criei o segundo aqui, eu vou colocar exemplo 02, certo? Perdão. Exemplo 02. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, certo? Esse aqui vai ser algo mais próximo de vocês. Vamos imaginar que vocês vão fazer duas avaliações, certo? Vocês vão fazer duas avaliações, depois vocês vão fazer a média da avaliação e verificar se vocês foram aprovados ou não com a média, sei lá, a média 7. Perfeito? Então vamos voltar aqui para a ferramenta. Tá. Então toda a ferramenta, todo o algoritmo tem início e fim. Eu vou aqui, ó, iniciar. Posso aqui em Shapes, ou então inserir, mas eu preferi aqui, ó, Shapes. Aqui eu tenho o conjunto de símbolos, certo? Aqui é o terminador, que eu utilizo para o início e para o final. Então eu coloco logo aqui, ó, o início e o fim. Aqui tem o início e fim, certo? Tudo isso aqui eu estou fazendo, deixa eu voltar aqui para ter um pouco mais da sua atenção. Eu estou fazendo isso aqui porque em outros momentos, em outras aulas, como vocês já lembraram, né, nós estamos fazendo uma grande revisão, eu vou utilizar o Scratch. E o Scratch trabalha muito com fluxos, certo? Programar no Scratch, como nós só lembrando, é uma série de fluxos. Vou utilizar uma série de blocos de comando muito parecido com o do fluxograma. Por isso que eu estou relembrando, tomando o fluxograma como o exemplo, certo? Então vamos voltar de novo aqui para a ferramenta. Então tenho o meu início e tenho o meu fim. Então eu vou inserir agora aqui, ó,
Esse aqui é o símbolo, é o terminador, né? Mas eu também utilizo o terminador para iniciar, para definir o início. Note que ele está mais alinhado à esquerda. Eu posso selecionar os dois aqui e colocar para alinhar no meio. Então, esse símbolo aqui, com esse canto mais arredondado, são os terminadores, né? Eu vou iniciar agora aqui, vou colocar um outro símbolo que significa um processo, né? Um processamento. Então, vou colocar aqui algo do tipo informe a primeira nota, né? Vocês lembram que eu tenho uma grande criatividade para essas frases. Informe a primeira nota, certo? Aqui o usuário informa a primeira nota, informa a segunda nota, certo? Beleza? Vocês perceberam que no primeiro exemplo tem uma série de setas, certo? Eu estou colocando aqui, mas eu preciso também definir a ordem correta. Note aqui, eu começo aqui, venho para esse passo, venho para o segundo passo, então por isso que existe a necessidade dessas setas, indicando o fluxo, é por isso que o nome fluxograma, claro, o fluxo do processamento. Então, eu vou adicionar aqui uma seta, então aqui, ó, ela já está aqui, eu pego, ela começa aqui e vem para cá. Adiciono outra seta, ela começa aqui, vem para cá. Opa, perdão, coloquei no lugar errado aqui, ó. Depois que você coloca no ponto certo, você pode mexer que ela fica certinho. Pronto, aqui. Começa aqui, vem para cá. Estou definindo o fluxo do processamento. Começa o algoritmo aqui, nesse ponto. Eu peço para o usuário informar a primeira nota, peço para o usuário informar a segunda nota, depois eu vou calcular a média. Vou colocar aqui, ó. Calcular a média. Certo? Calcular a média, mais uma vez vou colocar uma seta aqui. Note que eu venho deste ponto de processamento para este ponto de processamento. Vamos lá organizando aqui para ficar mais pronto. Então, começou aqui, peguei a primeira nota, peguei a segunda nota, terceira nota. Agora tem um momento muito importante, só relembrando o nosso primeiro contato com algoritmos lá no mês de janeiro, certo? Eu vou tomar uma decisão, eu tenho que definir agora se ele foi aprovado ou não, certo? Com base na nota. Então, assim, se a nota, depois de calcular a média, se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado e o algoritmo termina. Se não, se a média não for maior ou igual a 7, ele está reprovado e o algoritmo termina. Eu tenho que refletir isso também no fluxograma, é isso que a gente vai fazer agora aqui, voltando para a ferramenta. A tomada de decisão não é feita com esses símbolos, certo? É feita com um símbolo diferente. Então, vou aqui adicionar um símbolo da tomada de decisão, que é esse, vamos chamar assim, esse losango, né? Mas vamos lá. Então, aqui, depois de calcular a média, eu venho para cá, coloco a seta, eu vou para essa decisão aqui, ó. Então, aqui, média maior ou igual a 7. Então, se for verdade, eu vou apresentar aqui, ó, aprovado. Se não, reprovado. Mas notem que são dois fluxos. Então, se for verdade, eu venho por esse caminho aqui e termino o algoritmo. Se não, eu venho por esse caminho aqui e termino o algoritmo. Vou colocar aqui de novo a minha seta. Desculpem. Arrow. Vou copiar e colar então. Não quer me ajudar? Então, coloca aqui, ó. Início. Começa aqui, vem para cá. Então, note, se a média for maior, se isso aqui é a opção sim. Se não, eu vou colocar um outro fluxo aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. E os dois finalizam. Mais setas. Agora funcionou. Depois de mostrar aprovado, finaliza.
depois de mostrar reprovado, nesse caso aqui, finaliza, certo? Eu posso selecionar tudo, escolher um padrão aqui para ficar mais nítido, né? Organizar, literalmente vai ficar mais bonitinho aqui a apresentação. E aí vai, aqui já é uma parte bem mais estética, né? Deixa eu chegar mais para cá, pronto, organizando aqui. Só falta um detalhe aqui para ficar 100% perfeito, informar, né? Deixar claro que isso aqui é o não, que isso aqui é o sim. Pronto, viu aqui, ó, texto. Então aqui, ó, sim. Claro, não preciso deixar desse tamanho, né? Eu posso botar um texto bem grande ou um pequenininho. Então aqui, se a resposta for sim, o fluxo é esse de cá. Copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Se for não, epa, deixa eu aumentar um pouquinho a caixa de texto aqui. Se for não, olha lá. E aqui eu tenho o meu fluxograma, certo? Definindo, mais uma vez, eu posso selecionar tudo aqui, eu posso centralizar. Cadê? Eu vou fazer de maneira mais... Pronto. Centralizei tudo e por aí vai. Posso trocar essas cores para ficar mais claro, ficar mais evidente, mostrar um caminho, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, o início é vermelho, e se eu for, começa o processamento, né? Chega aqui, eu venho para a tomada de decisão. Então, isso aqui eu posso botar o sim, o aprovado, verde, aqui a parte de cá eu posso botar vermelho porque ele foi reprovado. Então, assim, a ideia é mostrar um fluxo de processamento. Isso essa é a maneira que nós vamos trabalhar algoritmos. Vamos trabalhar com fluxogramas. Por quê? Porque nós vamos utilizar daqui a pouco, né? Daqui a pouco tempo vamos utilizar o Scratch, e existe uma similaridade muito grande entre os fluxogramas e o funcionamento, a forma de trabalhar dentro do Scratch, certo? Esse era o primeiro vídeo para lembrar o conceito de fluxograma e começar a trabalhar lógica de programação, certo? Até a próxima, até mais, tchau!